Olá, mundinho pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Listas do Pop. E a lista de hoje vai falar sobre celebridades que morreram em circunstâncias misteriosas. Vamos descobrir aí qual foi a causa da morte, ou não, né, de algumas celebridades. Mas antes, será que você consegue já deixar o like para mim agora no começo do vídeo? Me ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E também uma outra ajudinha, se inscreve no canal, o canal tá só começando e eu preciso bater a minha meta de inscritos para poder continuar produzindo conteúdo de cultura pop aqui para você. Beleza? Tá preparado? Então vem, Listas do Pop! Brittany Murphy. Brittany Murphy foi uma atriz de Hollywood conhecida pelos seus papéis nos filmes As Patricinhas de Beverly Hills, Sin City, Garota Interrompida e Grande Menina, Pequena Mulher, entre outros filmes de bastante sucesso em Hollywood. E em dezembro de 2009, a Brittany, ela estava em casa, na casa em que ela dividia com a sua mãe, a Sharon, e o seu marido, Simon Monjack. Ela estava no banheiro, acabou passando mal, desmaiando, e foi chamada a ambulância, foi levada para o hospital, mas lá ela foi declarada morta. De acordo com o legista, a causa da sua morte foi pneumonia, intoxicação por múltiplas drogas e deficiência de ferro. Mas todas as circunstâncias envolvendo o antes e o depois da morte da Brittany Murphy, elas são bastante misteriosas, bastante suspeitas e muito estranhas. A própria relação dela com o Simon, ele foi descrito nos documentários sobre esse caso como um aproveitador, um cara que sempre se aproveitava das situações, ele não gostava muito de trabalhar, e aí ele acabou conhecendo a Brittany, que era uma grande estrela de Hollywood, e achou ali um alvo perfeito para ele poder controlar. Os amigos, as testemunhas descrevem o relacionamento dele com a Brittany como um relacionamento extremamente controlador. Na casa em que a Brittany morreu, era uma casa muito estranha, né? Depois que a Brittany morreu, alguns jornalistas foram na casa fazer reportagens junto com a mãe dela e com o Simon. A casa tinha bastante coisa, era tipo aquelas casas de acumuladores mesmo, quartos com muitas roupas, muitas coisas espalhadas. E o que chamou atenção também foi a grande quantidade de frascos de medicamentos encontrados na casa. No quarto dela, tanto no criado do lado que ela dormia, quanto no criado do lado que ele dormia, tinham vários remédios, vários frascos com vários nomes diferentes. No banheiro da casa também tinham vários frascos de remédios. Depois que a Brittany morreu, logo depois, o Simon, ele tentou evitar que fosse feita a autópsia no corpo dela e também ele começou a pedir dinheiro ali para os contatos da Brittany em Hollywood, alegando que ele iria criar uma fundação no nome dela. Uma outra especulação que começou a surgir logo depois da morte da Brittany foi que a mãe dela, Sharon, e o Simon, marido, eles estavam tendo um caso. Inclusive, quando os repórteres foram lá na casa, logo depois da morte da Brittany, fazer uma reportagem, eles perceberam que parecia que os dois estavam dividindo a cama, né? A mesma cama que tinha sido da Brittany. A mãe dela simplesmente começou a dormir na cama com o marido dela. Eles iam a programas de televisão, dar entrevistas, e eles estavam se comportando de uma forma bem estranha. Mas a parte mais estranha e misteriosa de toda essa história vem agora. Mais ou menos 5 meses depois da morte da Brittany, o Simon, marido dela, também passa mal dentro da mesma casa. É chamado a ambulância, ele é levado para o hospital e ele também morre.
E a causa da morte dele, a mesma da Brittany: pneumonia, intoxicação por múltiplas drogas e deficiência de ferro. Muito estranha essa história, né, gente? O pai da Brittany, inclusive, pediu uma investigação, pediu que investigasse, inclusive, a Sharon, a mãe da Brittany, porque ela acabou se beneficiando, né? Ela ficou como herdeira da filha. Essas investigações não foram para frente, mas existem aí documentários. Quem tiver interessado, procura saber, porque é muito interessante, intrigante essa história. Nesse vídeo não vai dar para entrar em muitos detalhes, mas enfim, é uma morte extremamente estranha em Hollywood. Natalie Wood. Você provavelmente nem sabe quem foi a Natalie Wood, mas lá na década de 60, ela era uma das estrelas de Hollywood mais conceituadas. Antes dos 25 anos de idade, ela já tinha tido 3 indicações ao Oscar. No dia 29 de novembro de 1981, a Natalie foi encontrada afogada perto do iate que ela tinha, junto com seu marido, o ator Robert Wagner. Além do marido dela, estava no iate um outro ator que era amigo dela, tinha contracenado com ela em um filme. Algumas pessoas diziam que ele não era mais do que um amigo, o ator Christopher Walken. Na noite anterior, a Natalie, Robert e o Christopher, eles foram em um restaurante ali perto de onde o iate estava. Eles beberam muito, beberam uma quantidade significativa de álcool e houve ali uma pequena discussão testemunhada por outras pessoas que estavam ali no restaurante, em que ela, inclusive, chegou a quebrar uma garrafa. Os 3, então, voltaram para o iate à noite e a versão oficial é que foi cada um para um lado e o marido dela notou por volta de meia-noite que ela não estava lá no quarto e que o bote do iate também não estava, mas que ele pensou que ela tinha ido dar uma volta. Porém, os amigos da Natalie disseram que ela nunca iria entrar nesse bote sozinha, porque ela tinha medo de água, ela não sabia nadar, e, inclusive, tinha tido até na juventude dela uma cartomante tinha falado para ela para tomar cuidado com águas profundas, porque ela morreria nessas circunstâncias. Então ela morria de medo e jamais faria isso. Mas foi o que o marido dela disse. Que achou que ela ia voltar, mas quando viu que ela não voltou, ele chamou a guarda costeira. Algumas horas depois, a Natalie então foi encontrada morta alguns quilômetros do barco com um bote perto ali do seu corpo. Os exames no corpo apontaram que ela tinha uma quantidade significativa de álcool no seu sangue, um comprimido para enjoo e um analgésico que também poderia potencializar o efeito da intoxicação alcoólica. Então, a causa oficial da sua morte ficou como se ela tivesse muito bêbada, resolveu pegar o bote, pode ter batido a cabeça, alguma coisa ter feito ela cair na água, o que causou o seu afogamento e também a hipotermia que levou à sua morte. Mas, alguns anos depois, o inquérito sobre a sua morte ele foi reaberto porque muitas circunstâncias ali estavam sem explicação. A questão dela ter medo de água, dela nunca ter pegado um bote sozinha, ela não tinha esse costume. Por que ela teria feito isso? Como é que ninguém escutou o barulho do motor do bote saindo? Ele faria algum barulho. Inclusive, quando o bote foi encontrado, não parecia que ele tinha sido ligado. Então, pode ser que alguém simplesmente tenha soltado aquele bote e deixado ele ir sem nem ligar o motor. O depoimento do capitão do barco, Dennis Devon, 30 anos depois, despertou ainda mais suspeitas de que essa morte não foi acidental. Ele disse que a Natalie e o seu marido, eles tiveram uma briga feia, muito feia, que não tinha sido apenas uma discussãozinha,
que lá no iate eles tiveram uma briga muito feia e que ele acreditava que o marido dela era sim o responsável pela sua morte. Até porque no corpo dela foram encontrados ferimentos e hematomas. Mas depois de 9 meses de investigações, não foram encontradas evidências suficientes que pudessem realmente levar o marido dela, o Robert, a uma prisão por homicídio. Michael Jackson. O Michael Jackson, o rei do pop, morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos. A causa oficial da sua morte foi uma intoxicação aguda por propofol e benzodiazepina. Nos dias que antecederam a sua morte, o Michael Jackson ele estava ensaiando para a sua turnê de despedida, turnê que ele faria para encerrar ali a sua carreira. No dia 24 de junho, que é o dia anterior à sua morte, ele foi lá nos ensaios, lá em Los Angeles, ensaiou, tudo normal, mas quando ele voltou para casa, ele pediu para o médico dele, o Conrad Murray, que administrasse remédios para dormir. E assim foi feito, o Dr. Conrad Murray injetou remédios para que ele conseguisse dormir. Fazia muito tempo que ele sofria de problemas de insônia. Um tempo depois, o médico percebeu que o Michael Jackson não estava mais respirando. Ele se desesperou, mas ele não chamou a ambulância, ele preferiu não ligar ele mesmo para a ambulância, porque ele não sabia o endereço exato, o que já é um pouco estranho. Como é que ele estava numa casa e ele não sabia o endereço? Então, em vez de ligar para a ambulância, ele ligou para a equipe que fazia a segurança do Michael, mas ninguém atendeu. Ele acabou descendo e pedindo ajuda para a equipe de segurança que estava lá na casa, mas não se sabe por que a equipe demorou cerca de 30 minutos para chamar a ambulância. Nesse meio tempo, o Dr. Conrad estava fazendo a manobra de reanimação no Michael, porém de uma forma não recomendada. Ele fez a reanimação na cama, mas o que seria recomendado é que ela seria feita no chão. A ambulância chegou super rápido, ela foi chamada mais ou menos ali por volta de 00h21 e chegou 00h26, demorou 5 minutos para chegar. Os médicos ficaram mais ou menos 42 minutos tentando reanimar o Michael e ele foi levado para o hospital ainda com pulso. O Michael chegou no hospital Ronald Reagan por volta de 1h14 da manhã e os médicos ficaram por cerca de 1 hora tentando fazer ele voltar. Ele então foi declarado morto às 2h26 da madrugada do dia 25 de junho. A autópsia no corpo revelou essa grande quantidade de propofol, além de alguns outros machucados no corpo. Seu joelho e as suas canelas estavam machucadas e ele também tinha algumas escoriações nas costas, o que indicava que ele poderia ter sofrido uma queda pouco antes da sua morte. Então, o seu médico, Dr. Conrad Murray, passou a ser investigado pela polícia e ele foi a julgamento e foi condenado por homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. Ele acabou recebendo então uma pena de 4 anos de prisão, mas por bom comportamento, ele foi liberado depois de cumprir somente 2 anos, metade da pena. Um outro mistério envolvendo a morte do Michael Jackson é, na verdade, a não morte do Michael Jackson, porque existem também teorias que acreditam que ele forjou a própria morte para poder ir descansar, viver a vida em paz. Inclusive, ele foi visto em alguns lugares depois da sua morte. E você acredita nessa teoria de que Michael Jackson não morreu? Tupac. O rapper Tupac Shakur morreu no dia 13 de setembro de 1996, 6 dias depois que um homem desconhecido em um Cadillac branco deu 4 tiros no seu peito em um semáforo em Las Vegas.
Até hoje, a identidade desse atirador nunca foi revelada e o caso permanece como um caso de homicídio não resolvido. Mas o jornalista Chuck Phillips, do Los Angeles Times, fez uma investigação para descobrir a identidade do assassino do Tupac. E ele chegou em evidências que apontavam que a Southside Crips, que era uma gangue da Califórnia, que executou esse assassinato. O Tupac estava ligado à gangue Mob Pyro Bloods, que era rival dessa gangue Crips. Eles disputavam ali território e os membros tinham bastante rivalidade entre eles. Esse jornalista, então, o Phillips, ele chegou em um episódio específico que pode ter sido o gatilho para o assassinato do Tupac. O Tupac, junto com o seu segurança, que era também da mesma gangue que ele, os Bloods, eles teriam batido no Orlando Anderson, membro da Crips, da gangue rival, durante um evento que era uma luta do Mike Tyson. No saguão do hotel aconteceu essa briga, eles bateram no Anderson. O Anderson foi lá atrás dos membros da gangue que ele fazia parte, que era rival da gangue do Tupac, e exigiu vingança. Então os Crips já estavam ali com raiva do Tupac e um rapper de Nova York que era rival do Tupac, o Notorious Big, acabou contribuindo com isso. Ele entregou a arma que teria sido usada para matar o Tupac e teria oferecido também $1 milhão para eles executarem esse assassinato. Então, a conclusão que esse jornalista chegou foi que o Anderson, o cara que tinha apanhado lá no saguão do hotel, usou a arma fornecida pelo Notorious Big e ele mesmo executou os disparos que mataram o Tupac. Os dois nunca chegaram a ser investigados pela polícia e eles, inclusive, morreram, os dois, o Anderson e o Notorious Big, 2 anos depois que o Tupac morreu. A reportagem do Phillips, ela foi bastante elogiada, porque era uma reportagem bastante completa, que tinha várias fontes, entrevistas, porém essas fontes nunca se revelavam. Até por isso que a morte não conseguiu ser investigada profundamente, porque se tratava de briga de gangues. Então, nenhum membro da gangue ia lá na polícia dar sua cara, dar seu nome e o seu depoimento. Então, por isso que oficialmente o homicídio do Tupac permanece misterioso e não resolvido. Bruce Lee. Bom, cerca de 2 meses antes de morrer, o Bruce Lee foi levado ao hospital com dores de cabeça muito fortes e foi diagnosticado com um edema cerebral, quando existe muita pressão no cérebro causada por um líquido. No dia da sua morte, Bruce Lee passou a maior parte do dia em reunião com o seu produtor, discutindo detalhes dos seus próximos filmes. Depois dessa reunião, ele foi à casa da sua amiga, que depois se revelou a sua amante, uma atriz taiwanesa. O nome dela era Betty Ting Pei. Eles passaram juntos várias horas lá dentro da casa, mais ou menos por volta de 7 da noite, ele começou a reclamar de fortes dores de cabeça. A Betty, então, deu para ele um Equagesic, que era um analgésico que combinava aspirina e um tranquilizante. Ele tomou e foi deitar. Depois que ele não desceu para jantar, a Betty foi no quarto ver o que tinha acontecido e encontrou ele desacordado. Ela ligou para o produtor, que estava com ele durante o dia. O produtor foi até o quarto, tentou acordar ele, mas sem sucesso. Eles chamaram a ambulância, os médicos passaram um tempo tentando reanimá-lo, levaram ele para o hospital, mas ele foi declarado morto. O corpo dele não apresentava nenhum sinal externo, nenhum sinal de violência, e a causa oficial da morte foi o edema cerebral. Nos exames, o cérebro dele estava 13% maior do que o normal.
Mas os fãs não acreditaram nessa causa oficial da morte e começaram a desenvolver teorias da conspiração sobre a morte de Bruce Lee. Algumas teorias culpavam a Betty Ting Pei, a atriz que estava com ele, de envenenamento. Diziam que aquele comprimido que ela deu para ele estava envenenado. E por que ela iria envenená-lo? As teorias dizem que ela trabalhava para gangues ali da máfia chinesa e que eles teriam motivos para querer o Bruce Lee morto. Alguns dos motivos, tem vários ali, seriam: na juventude, antes de ser famoso, antes de ir para os Estados Unidos, ele teria envolvido em uma briga e teria batido no filho de um dos líderes da gangue. Uma outra teoria é que, quando ele foi filmar ali na China, as gangues começaram a pedir ali uma propina para elas protegerem os sets de filmagem e ele não quis pagar. Uma outra teoria também seria que ele foi morto porque os filmes dele, que eram filmes de Hollywood, estavam tomando espaço dos filmes chineses e por isso queriam que ele morresse. A teoria mais fantasiosa sobre a morte do Bruce Lee é que ele foi assassinado por mestres do Kung Fu chinês, antigos mestres tradicionais, que não queriam que ele ensinasse as técnicas de Kung Fu para estrangeiros, principalmente para americanos. Parece que aconteceu ali uma luta entre ele e um mestre de Kung Fu, em que eles combinaram que se ele perdesse a luta, ele teria que parar de ensinar Kung Fu para estrangeiros. Mas ele não parou, ele continuou ensinando e isso enfureceu os mestres. De acordo, então, com as pessoas que acreditam nessa teoria, o Bruce foi atingido por uma técnica chamada Jin Mak. Não sei como é que se pronuncia em chinês, mas é conhecido como toque da morte. É uma técnica que um mestre Kung Fu aplica na pessoa, faz ali pressão em alguns pontos do corpo e alguns dias depois essa pessoa morre. Se é verdade, eu não sei, mas que é uma teoria interessante. Né, gente? Eu gostei dessa teoria. Será que é verdade? Você acredita? Comenta aqui. Brandon Lee. Gente, não é só o Bruce Lee que teve uma morte misteriosa. O seu filho, o Brandon Lee, também morreu de uma forma um pouco estranha. O Brandon não teve muita convivência com o Bruce. Quando o Bruce morreu, ele era criança ainda, mas ele decidiu seguir os passos do pai e se tornar ator em Hollywood. Em 1993, ele estava filmando o filme O Corvo. Esse set do filme O Corvo, ele já estava ali bem zicado, já tinham acontecido alguns acidentes. Um carpinteiro teria sofrido queimaduras depois de ter contato com fios de alta tensão. Uma tempestade, uma forte tempestade, teria destruído alguns cenários do filme. Além disso, um outro trabalhador ali teve um acidente que uma chave de fenda atravessou sua mão e um dublê também caiu de uma altura significativa e quebrou várias costelas. Então, gente, estava muito complicado esse set, tinha muita coisa acontecendo, mas nada comparado ao que aconteceria com o Brandon Lee, faltando apenas 8 dias para se concluir as filmagens do Corvo. Nesse dia, o Brandon teria que gravar uma cena em que o seu personagem levaria um tiro. Os responsáveis ali pelos adereços do filme, eles decidiram economizar dinheiro e ao invés de comprar balas falsas, eles pegaram balas verdadeiras e tiraram o que tinha dentro, né? Seria a pólvora. Eles precisavam fazer isso para uma cena de close, a cena do disparo da arma. Então eles precisavam ter um projétil para filmar bem de perto e ver a bala saindo da arma
Então, assim eles fizeram, tiraram a pólvora e gravaram essa cena com essa arma. Depois que eles terminaram de gravar essas cenas de close-up, eles usaram a mesma arma para gravar a cena em que o ator atiraria no Brandon, no personagem do Brandon. Então, eles colocaram dentro da arma, a mesma arma, balas de festim, só para causar aquele barulho e aquela explosão para a cena. A cena então começou a ser gravada. O Brandon se preparou, ele estava ali com uma bolsa de sangue que ele mesmo dispararia para ela estourar, quando o outro ator, o Michael Macy, disparasse a arma. Porém, quando ele disparou a arma, ninguém percebeu, na verdade, o que tinha acontecido. O Brandon caiu no chão, começou a sangrar. Todo mundo pensou que era aquele sangue fictício que ele estava carregando, até que quando o diretor gritou o corta, ele não levantou. Quando eles perceberam que não era uma atuação, eles chamaram uma ambulância e ele foi levado ao hospital ainda com vida, porém a bala causou uma hemorragia interna. Os médicos não conseguiram conter essa hemorragia e ele acabou falecendo. A causa oficial da morte dele consta como ferimento de bala no abdômen. A família não quis processar o outro ator, o Michael Macy, o ator que disparou a arma, porque disseram que ele realmente não tinha culpa, mas na verdade ninguém foi culpado, não se descobriu quem é que deixou essa bala na arma que não deveria estar carregada. E não se sabe se existiu alguma intencionalidade na morte do Brandon. Ele foi enterrado ao lado do seu pai, o Bruce. Heath Ledger. O ator Heath Ledger foi encontrado morto pouco tempo depois de dar vida ao Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Muitas pessoas acreditam que o processo de criação dele para viver o Coringa contribuiu com a sua morte. Foi um processo muito intenso, ele ficava trancado durante muito tempo em um hotel. Ele escrevia diários, fazia vozes, ele passava muito tempo nesse processo super intenso de criação desse personagem, que era um personagem bem pesado. Durante esse processo, ele, que já sofria de insônia, acabou piorando bastante. Ele mesmo chegou a declarar que ele estava conseguindo dormir apenas 2 horas por noite. E apesar do corpo dele estar extremamente exausto, a mente dele não parava. Além disso, pouco tempo depois, ele tinha passado por um processo de separação com a atriz Michelle Williams. Então ele já estava um pouco deprimido com tudo isso e o processo de viver o Coringa acabou piorando. A família dele já estava super preocupada porque sabia que ele estava ingerindo bastante remédio por conta dessa insônia. Na noite anterior, inclusive, a irmã dele ligou para ele e pediu para ele parar de tomar tanto remédio. E ele respondeu que sabia o que estava fazendo. Porém, no dia 22 de janeiro de 2008, o Heath foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. A sua governanta chegou para trabalhar e escutou ele roncar ali por volta do 12:30 e por isso ela não acordou, deixou ele lá dentro do quarto. Mas quando a sua massagista chegou por volta de 2h45, ela foi acordar ele, mas ele não atendeu a porta. As duas então resolveram entrar e encontraram ele caído no chão do quarto. Elas tentaram reanimá-lo, porém não conseguiram, chamaram a ambulância, mas ele já foi declarado morto dentro de casa aos 28 anos de idade. A causa oficial da morte é uma overdose acidental de medicamentos prescritos, ou seja, antes de morrer, ele tomou analgésicos, ansiolíticos e pílulas para dormir.
Mas algumas questões suspeitas foram levantadas pela polícia depois da morte do Heath Ledger. A massagista que chegou para atender ele, em vez de ligar para a ambulância, ela ligou primeiro para a atriz Mary-Kate Olsen. A Mary-Kate era bem amiga do Heath Ledger e começou-se uma suspeita de que ela seria a pessoa que fornecia esses remédios para ele. Quando o DEA, que é a agência americana da polícia que investiga questões relacionadas a drogas, pediu o depoimento, pediu a cooperação dela, ela se recusou a cooperar, a menos que ela recebesse imunidade de qualquer processo futuro. Além disso, quando a massagista ligou para ela também não chamou a polícia, não chamou os médicos, ela mandou os próprios seguranças particulares dela irem no apartamento do Heath Ledger. Então, isso deixou bastante suspeita em relação a ela ter alguma coisa a ver com os medicamentos que ele tomou. Porém, ela nunca foi acusada de nada, só existiu essa suspeita. Através do seu advogado, ela negou que tenha fornecido qualquer tipo de medicamento para o Heath Ledger e que ela não tem ideia de onde ele conseguiu esses medicamentos. O próprio pai dele não quis culpar ninguém, disse que a culpa era do próprio filho, que ele tinha decidido tomar esses remédios. E a morte dele permaneceu então como overdose acidental de medicamentos e ninguém foi preso por isso. Elvis Presley. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, o rei do rock, foi encontrado morto aos 42 anos. No dia da sua morte, o Elvis foi a uma consulta com o dentista, voltou para sua casa, conhecida como Graceland, e resolveu que iria descansar um pouco antes de pegar um voo que levaria ele para sua próxima turnê. Por volta de 7 horas da noite, ele entrou para o quarto, foi dormir, porém não acordou. Eles encontraram o Elvis caído no seu banheiro, chamaram a ambulância, mas ele foi declarado morto. A causa oficial era uma arritmia cardíaca que causou um ataque do coração e foi fatal. Porém, muitas suspeitas indicam que ele pode ter morrido por uma overdose de medicamentos prescritos. Desde o começo ali da sua fama, o Elvis já fazia uso desses medicamentos para aguentar a vida de um astro de rock, que era bem pesada, muitos shows, muitas viagens, então ele usava bastante desses medicamentos. Alguns anos antes de morrer, ele passou por um divórcio com a Priscilla Presley, o que teria agravado ainda mais o uso desses medicamentos e a saúde dele teria se deteriorado bastante nesses 2 anos que antecederam a sua morte. Na autópsia preliminar que foi feita no corpo do Elvis, o Dr. Jerry Francisco, o patologista, afirmou que não havia evidência de uso de drogas. Porém, a equipe afirmou algum tempo depois que sim, existiam indícios de substâncias no corpo dele, mas que o Dr. Jerry não revelou a pedido da família. O pai do Elvis, o Vernon, inclusive ele impôs um sigilo sobre os resultados da autópsia do Elvis, que elas poderiam ser divulgadas apenas 50 anos depois da morte dele. Mas existe sim um relatório toxicológico que aponta evidências de um coquetel de drogas no corpo do Elvis. Essas drogas teriam sido prescritas pelo seu médico pessoal, o Dr. George Nichopoulos, conhecido como Dr. Nick, teria sido o responsável por esse coquetel de drogas que matou o Elvis. Inclusive, o Dr. Nick teve a sua licença cassada por prescrever
muitos medicamentos aos seus pacientes, o que era uma conduta perigosa. Muitas pessoas acreditam que ele foi sim o responsável, porque ele era médico do Elvis há muitos anos e ele sempre prescrevia altas doses de medicamentos, o que teria tornado Elvis viciado nesses medicamentos, dependente e deteriorado a saúde dele, causado essa overdose que o levou à morte. Porém, essa não é a causa oficial. A causa oficial permanece como arritmia cardíaca. Mas, é claro, existem as famosas teorias de que Elvis não morreu. Alguns fãs acreditam que ele mesmo decidiu viver uma vida reclusa, cansou da fama, então ele forjou sua morte e foi viver uma aposentadoria tranquila. Tem umas outras teorias que também apontam que ele era testemunha do FBI, então ele foi colocado em um programa de proteção de testemunhas e por isso também precisou forjar a sua morte. Então é isso, esse foi o vídeo sobre mortes misteriosas de celebridades. Qual foi a morte que você achou mais misteriosa, hein? Tem alguma outra celebridade que morreu em circunstâncias misteriosas que eu não falei aqui? Me conta nos comentários que eu vou gostar de saber. Quem sabe eu não faço uma parte 2 do vídeo. É isso, pessoal. Se você não deixou o like, deixa agora, ainda dá tempo, me ajuda muito a divulgar o vídeo. Se inscreve no canal, segue @perfil Pop Oficial no TikTok, no Instagram, que lá eu sempre posto quando sai vídeo, aviso vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Beijos e tchau, tchau!